Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Julu, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 146 de Jujutsu Kaisen, que lançou na última sexta-feira aí. Antes de mais nada, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à Ilha dos Luge. Se inscreva aí e venha ser um náufrago conosco, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para você trazer mais náufragos junto com vocês, pra gente conseguir aumentar ainda mais a população dessa ilha. Siga nas redes sociais, @Ilha dos Luge, tanto no Twitter quanto no Instagram, pra você não perder nenhuma novidade. E pra gente interagir junto lá, eu tô sempre falando as coisas lá, quando tem algum aviso e tudo mais, quando sai vídeo novo, né? Vai que o YouTube não avisa pra você. Eu tô sempre avisando lá pelo Instagram quando tem vídeo novo, né? É interessante você seguir lá pra gente poder manter esse contato aí. Siga no Twitter também. Os dois, @Ilha dos Lude, igualzinho o nome do canal, só que tudo junto. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar o vídeo e falar do capítulo 146 de Jujutsu, que foi bem legal. Então, mais uma vez, né, comecei no vídeo anterior, a gente começa o capítulo 146 a partir da onde finalizamos o 145, né, que é a reuniãozinha que tava rolando lá do nosso grupo, composto por Yuji, Yuki, Yuta, Maki e Chozo, e o Fushiguro, né, não posso esquecer do coitado do Fushiguro. Nosso pequeno grupo aí estava numa reunião com o Tengen, né, pra tentar entender um pouco melhor sobre essa questão do Kenjaku, né? Que é aquele espírito amaldiçoado que controla o Getou. Finalmente descobrimos o nome dele. E saber mais informações a respeito do jogo do abate, como ajudar a Tsumiki, essa questão do Satoru estar preso no reino das prisões e tudo mais. Comecei no vídeo anterior também. O Tengen deu pra eles a parte de trás do reino das prisões, que serve pra eles conseguirem abrir ali, né? Pra tentar salvar o Satoru. Só que pra isso eles precisam preencher alguma condição, né? De conseguir anular a técnica amaldiçoada que tá dentro do reino das prisões. Só que, como eu sei no vídeo anterior também, o Satoru destruiu as duas armas que poderiam ser a possibilidade para fazer isso, mas existe uma participante do jogo do abate, que é a Kurusu Hana, a nossa The Angel aí. Ela tem o poder de cancelar as técnicas amaldiçoadas, então ela pode cancelar a técnica que está presente no reino das prisões para fazer com que eles libertem o Satoru. Então o Megumi pergunta pro Tengen se ele sabe onde está a Angel. O Tengen diz que ela tá numa barreira, né? Na tradução que eu li, como estava em inglês, estava como colonies, então pode ser que eu me refira como colônias aqui, mas colônias, barreiras acabam sendo mais ou menos a mesma coisa nesse caso. Então, o Tengen, ele diz que a The Angel, né, a nossa querida Angel aí, ela tá numa barreira lá no leste do Japão. Ele disse que não sabe mais informação a partir das barreiras dele, porque quando essas pequenas barreiras do jogo do abate começaram a surgir, ele foi meio que perdendo o poder dele de observação, né, ao longo do Japão ali. Então, a gente tem poucas informações aí que podem vir a respeito do Tengen no que tange o posicionamento de pessoa X, pessoa Y. Mas ele sabe por alto assim que a Angel tá numa colônia lá no leste do Japão. Tengen explica aqui que existem 10 colônias espalhadas pelo Japão, né? 10 barreiras onde vai acontecer o jogo do abate, que elas estão espalhadas pelo Japão ali. Então, no limite entre uma e outra, a gente vê uma conexão se formando, né? Rola uma conexãozinha ali para ligar uma barreira à outra. E aí essas pequenas ligações entre as barreiras, elas vão se juntando até que elas se encontram na parte leste, que é a margem leste lá. Então, com elas se encontrando ali pela margem leste, elas vão se juntar e tal, e vai fazer essa espécie de retângulo, né, que é como se fosse um retângulo meio partido e meio quebrado. Elas vão fazer esse retângulo, e o objetivo disso é que elas venham da margem leste para a margem oeste, que é mais ou menos como o Yuji imaginou no quadro que está aparecendo para vocês aí agora. Então a gente vê, né, que a intenção é realmente trazer a partir das barreiras que já estão formadas da parte leste para a parte oeste. E isso denota pra gente, né, a intenção do Kenjaku de realmente fazer com que essas barreiras elas transpassem o Japão todo, né, buscando incluir todos os seres humanos que habitam o Japão ali, para que eles sejam direta ou indiretamente participantes do jogo do abate e acabem se transformando em feiticeiros por causa disso, visto que esse é o plano original do Kenjaku. Uma pontuação importante feita pela Yuki aqui é que a área de Hokkaido, ela não está incluída dentro das barreiras, não tem uma barreira em Hokkaido. Ela questiona se isso é por causa da barreira que a organização Jujutsu fez por lá. E o Megumi responde para ela que sim, Hokkaido é uma terra sagrada, né? E é como a própria Yuki se refere à grande terra escolhida. Aqui a gente volta ao Tengen, né? Onde ele diz que o termo transmitir é um pouco grotesco, né? Pro momento. É onde ele está explicando que esse processo todo é realmente um processo de assimilação, né? Como eu já falei no vídeo anterior, a intenção do Kenjaku é fazer com que os humanos se assimilem ao Tengen, né? E o Megumi ele pergunta quanto tempo mais ou menos vai durar esse ritual, né? O ritual de passagem para que todos os habitantes do Japão se transformem em feiticeiros. O Tengen diz
diz que esse espetáculo, né, dura uns 2 meses. Como a Maki alerta, nesse dia, onde está se passando o capítulo 146, dia 9 de novembro, e são 9 horas da manhã. Os participantes do jogo do abate, eles despertaram no dia 31 de outubro, que foi o dia que Satoru foi selado. Então o Megumi, fazendo a conta rápida ali, ele percebe que faltam 10 dias e 15 horas para que a Tsumiki tenha que integrar o jogo do abate finalmente, né? Porque, como a regra diz, a partir do início do jogo, os participantes têm 19 dias para declarar a intenção deles de participar do jogo ou não. Bom, aqui agora a gente entra no flashback da Shouko, onde ela tá conversando lá com o que parece ser o Idit, né? Ele aparece no finalzinho desse último quadro e desse flashback dela. A Shouko acredita que não é a mutação ociosa que fica responsável pela remoção da técnica amaldiçoada, no caso do participante do jogo do abate não querer participar do jogo e tudo mais. Porque, como ela explica, a mutação ociosa ela tem uma condição de banir, não de remover. Soa um pouco parecido, mas na verdade pro mangá há uma certa diferença entre banir e remover. Então a Shouko acredita que o jogo do abate ele tem alguma coisa a ver com o cérebro do participante. Então a gente vê que pode ser um efeito focado em atacar o cérebro do indivíduo, porque como o Tengen já explicou, quem rejeita o jogo, rejeita a própria técnica, morre. Então o que leva a Shouko a crer que talvez o efeito seja no cérebro é exatamente essa questão da morte. É a Maki que faz essa citação da Shouko, né, e ela até explica que ela tá relativamente tranquila, que ela não tem uma técnica amaldiçoada, vídeo que ela não tem energia amaldiçoada. E ela pensa no Panda, né, porque apesar do Panda ter uma técnica amaldiçoada barra energia amaldiçoada, o Panda não sabemos se ele tem cérebro ou não. Então pode ser que ele esteja imune também a essa questão do jogo do abate. Bom, como as barreiras já estão meio que pré-prontas, né, ao longo do Japão, a Yuki faz uma pergunta interessante, que é sobre as pessoas que já estão dentro das colônias, o que elas vão fazer, né? O jogo vai começar com elas, como é que vai ser? E aqui a gente descobre que para as pessoas que já estão dentro das colônias, elas têm a opção de sair se elas quiserem, sem que elas sejam afetadas de alguma forma. O Tengen inclusive explica que para manter os jogadores presos, é importante que a decisão de estar dentro de uma das barreiras parta deles, seja realmente espontânea. Então eles precisam entrar por vontade própria. Bom, aqui agora a gente tem um quadrinho onde temos um Yuji muito confuso tentando entender as regras, porque tem uma regra do jogo que se mescla com uma outra e ele tá tendo muita dificuldade de interpretar isso. Enquanto isso, o Fushiguro tá ali pensando e aí ele se vira pro Tengen pra perguntar, né? Porque aí ele se dá conta do que o Tengen disse de que o Kenjaku não é o Game Master. Então ele pergunta pro Tengen quem é o Game Master. O Tengen diz, inicialmente, né? Antes de falar qualquer coisa sobre um Game Master, ele diz que existe um Shikigami chamado Kogani, que ele vai ficar ligado a todos os participantes. Ele funciona como uma espécie de comunicação, tipo uma escuta. O que dá a entender é que se um dos participantes quiser falar com o Game Master, ele tem que falar a partir desse Kogani. Parece que esse Kogani funciona como um transmissor. E o Tengen diz, uma resposta muito vaga, no meu ponto de vista, que eles deveriam pensar no Game Master como o jogo em si. Não necessariamente como alguém controlando o jogo, mas como o jogo como um todo. Bom, isso aqui, além de soar um pouco confuso pra mim, soa muito vago e esquivo, porque o Tengen provavelmente sabe quem é o Game Master de fato, então por que não falar? Sabe, isso me deixou com a pulga atrás da orelha um pouco, mas por enquanto é só uma ideia, né? Não tenho nada concreto a respeito disso, vamos ver o que o Tengen arruma aí. E, bom, com essa explicação super vaga do Tengen, a gente fica uma mistura de Yuji com Nazaré Tedesco. Bom, como nesse momento eles estão meio que repassando as regras do jogo, agora a gente vai dar continuidade à próxima regra. Essa agora aqui é uma regra que eu já deixei ela bem explicadinha, né? Eu destrinchei bastante dela para deixar a explicação bem mastigada para vocês no último vídeo, então recomendo que vocês assistam, o card está aqui em cima. Essa é a regra dos 100 pontos, né? De quando acumular 100 pontos, poder criar uma nova regra. Bom, como a Yuki disse, eles provavelmente não podem usar essa regra para excluir uma outra regra. Mas como o Megumi diz, eles podem utilizar ela para criar uma regra que inutilize uma outra regra de alguma forma, que é uma ideia bastante interessante. A regra seguinte, que eles estão observando lá, é de que o Game Master ele tem que aceitar qualquer regra que não seja uma regra que influencie diretamente no percurso do jogo. Isso pode ser muito útil ou não, vai depender de quem está sugerindo a criação da nova regra. Mas é como o Tengen diz, ele acha isso justo até certo ponto. A regra ela pode ser feita de uma forma bem justa, vide que todos os participantes eles já têm que responder às regras gerais. Bom, a oitava regra fala sobre o participante não poder ficar com o mesmo score por 19 dias, né, por mais de 19 dias. E aí o Yuji até pensa alto, né, falando sobre, vamos ter que matar de novo, porque, né, eles precisam matar alguém para poder arrecadar os pontos dessa pessoa e fazer com que o score deles suba ou desça de alguma forma. Mas o Megumi diz, né, tira um pouco das preocupações do Yuji e diz que já pensou em algo sobre isso. Não sabemos o que a mente brilhante aí do nosso protagonista pensou, mas aparentemente
ele deu uma certa calma pro Yuji aí a respeito de matar alguém ou não. Então vamos aguardar qual é a carta na manga do nosso querido Fushiguro Megumi. Bom, visto que eles já revisaram todas as regras, né, e chegaram na conclusão, já decidiram os pontos, né, principais de que Yuki e Chozo vão ficar de guarda do Tengen. Então, tendo isso, né, essas informações já passadas, todas as informações que eles tinham, a Maki diz que agora é hora deles definirem as rotas dele para que eles possam agir. Quem vai para onde, vai fazer o que e tal. E a própria Maki diz que ela vai voltar no clã Zenin para pegar algumas armas amaldiçoadas. Porque depois que deu toda a treta, né, do Kenjaku e tudo mais, tá tudo selado, o clã Kamo e o clã Zenin, eles foram até a escola e pegaram as armas amaldiçoadas deles que estavam por lá. Então, ficou vazio lá o inventário da escola. Mas agora que o Megumi é líder do clã Zenin, a Maki pode ir até lá livremente pegar as armas amaldiçoadas que estão lá. E aí, nesse momento, a gente vê um choque do Yuji, né, de tipo assim, como assim você é líder do clã Zenin? E aí o Megumi fala pra ele relaxar, que depois ele explica pra ele. A Maki explica que ela não tem como pegar todas as armas do clã Zenin lá, então ela já vira pro Tengen e fala lá com ele, né, e aí o Tengen já se liga e fala, não, pode deixar. Você tá falando sobre o ateliê do Kumiya Juzo, né? Caso você não se lembre quem é o Kumiya Juzo, ele tá aparecendo aí na tela agora. E aí, nesse momento, a Maki agradece o Tengen, né, e tudo mais, e é isso. Ela diz que após isso ela vai se juntar ao Panda pra colaborar aí com relação ao jogo do abate. Bom, nosso querido Yutinha diz que ele vai sair dali e já vai entrar numa barreira imediatamente, né, pra ele tentar reunir o máximo de informação possível antes que a Tsumiki e o Megumi precisem entrar numa barreira pra participar do jogo propriamente dito. Bom, é dito que eles provavelmente não vão conseguir se comunicar uma vez que eles estão dentro da barreira, porque provavelmente as ondas eletromagnéticas vão ter sido cortadas. E aí, nesse momento, o Yuta olha pra cara do Yuji, o Yuji olha pra cara do Yuta, e aí eles ficam pensando ali entre eles. E até nesse momento, eles lembram que o Yuji disse pro Yuta, né, que se caso o Sukuna tomasse controle do corpo dele de novo, era pra ele matar ele sem dó. Só que uma vez que o Yuta tá distante e eles não têm como se comunicar, o Yuta não tem como saber se o Sukuna tomou o controle do corpo do Yuji ou não. E aí eles ficam pensando ali entre eles, né. Pro Megumi ficar seguro, né, já que todos os dois ali sabem, todos os três, na verdade, sabem que o Sukuna tem algum plano escondido aí pro Megumi, então eles refletem ali, né? Se o Megumi ficar com o Yuji e com o Yuta, ele tá seguro, porque caso aconteça alguma coisa, o Yuta tá ali pra poder defender ele. Só que ao mesmo tempo, o Yuta vai ser muito mais útil se ele estiver agindo sozinho, então eles ficam meio que nessa dúvida ali. Mas o Megumi fala pro Yuta não se preocupar, nem o Yuji, né, consequentemente, que ele vai ficar tudo bem, e que se ele morrer, é pro Yuta matar o Sukuna em seguida. Bom, aqui nós vemos a Maki conversando com Yuta sobre procurar o Kinji. Bom, Hakari Kinji é um terceiranista que ele ainda não apareceu, ele tá por aí, meio que suspenso aí e tal, então não sabemos quem é, mas sabemos que ele é um terceiranista. E aí o Yuji até pergunta se ele é forte, e o Yuta fala que ele é muito temperamental, mas que no momento certo, né, quando precisa, ele é forte. Por fim, né, já alcançando o final do capítulo, a gente vê o nosso querido grupo saindo ali pela salinha ali onde o Tengen tava, né, deixando pra trás o próprio Tengen, a Yuki e o Chozo que ficaram de guarda lá. E aí nesse momento o Yuji vira pra se despedir do Chozo, né, e agradecer por toda a ajuda e tudo mais. E aí o Chozo só passa a mão na cabeça e fala, não morra. E aí o Yuji vira, dá só um aceno de mão pra ele e tudo mais. E aí nesse momento a gente vê o Chozo chorando, né? E a Yuki até fala, nossa, você tá chorando. Chozo super precioso, melhor irmão mais velho que existe, não tem nenhum igual, nenhum melhor. Chozo acima de todos. E bom, agora a gente tem uma mudança de ambiente, né? Chegando de fato no fim do capítulo, a gente tem uma mudança de ambiente, onde a gente tá numa cidade e tal. E tá tendo um espetáculo ali de stand-up comedy, né? Com um rapaz lá no palco. E aí a plateia, que tá bem vazia, não parece estar muito animada com a apresentação dele, né? Não parece ter sido muito engraçada. E aí agora a gente tem uma mudança de cena, onde nós vamos pros bastidores. E aí nos bastidores a gente vê um cara, parece ser o chefe do comediante que atende pelo nome de Takaba. A gente vê o que parece ser o chefe aí do Takaba, meio que dando um esporro nele, falando pra ele que ele já tá velho e tudo mais, porque ele fala que ele tem 32 anos. Ele fala que ele já tá velho e que ele devia procurar alguma coisa sustentável pra ele, que aquilo lá não tá dando certo e tudo mais, que não é a carreira pra ele e tal. E sai e bate a porta. E aí o Takada fica sentado lá e tal, e aí tem um outro cara na sala, e o cara até fala, Takada, eu gosto das suas piadas. Mas ele explica pro Takaba que, apesar disso, né, ele não consegue se destacar muito. O que ele precisa pensar é que existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que são genuinamente engraçadas e as pessoas que se enganam, né, que são engraçadas.
e que elas às vezes acabam se tornando populares por causa disso, mas não necessariamente sempre. E também não significa que é o caso do Takaba. Mas ele fala pro Takaba escolher o que ele quer. E aí a gente vê o Takaba sentado, né, no sofá, e aí ele arregala os olhos, e no final, né, a última cena, o último quadro do mangá, a gente lê lá o nome dele. Fumihiko Takaba é um participante do jogo do abate. E com isso a gente finaliza o 136. Então a gente termina aí com uma revelação, né, aparentemente bombástica, né, falando sobre um cara que não consegue separar os sentimentos deles, né, que aparece ali na lateral do mangá, nesse capítulo. E a gente foi apresentado aí ao Takaba. Não temos nem ideia, né, eu particularmente não tenho nem ideia de qual é o poder do Takaba, mas estou ansioso para ver ele em ação aí no jogo do abate, né. Já temos 2 participantes, fora os nossos personagens, né, que a gente já tá acostumado, que é a Kurusu Hana, que é a Angel, e agora o Takaba. Tô ansiosíssimo pra ver lutinha logo, mal posso esperar pra ver meu Yuta lutando e o resto da galera e tal. Tem alguns participantes do jogo do abate que parecem ser bastante interessantes. Quero muito ver a Angel em ação com essa técnica dela de cancelar outras técnicas. Parece ser bem roubado mesmo, então tô bastante ansioso pra ver como que isso vai se dar. Mas é isso, chegamos no fim do capítulo. Foi um capítulo bastante interessante, mais um capítulo de muita falação, né, muita explicação e tudo mais, mas que pra esse momento da história se faz muito importante porque a gente precisa entender os rumos que esse arco vai tomar, né, o que vai acontecer e tudo mais. Mas eu acredito que agora a gente já tá caminhando pras lutas. Mal posso esperar pra ver as lutas logo. Então é isso, vamos esperar a ação aí de Jujutsu Kaisen e ver o que vai acontecer no 147, né, se vamos ter a aparição de um personagem novo que vai integrar o jogo do abate também e tudo mais, ou se a gente já vai ver aí o que Kenjaku está aprontando, né, onde ele está, o que está fazendo. Mas é isso, se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo. Como eu sempre digo, sua presença aqui é muito importante. Gostaria de te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, dá muito trabalho fazer ele, né, gravar, editar, escrever o roteiro e tudo mais. Eu gosto muito de fazer isso e gostaria muito de pedir um like seu como recompensa por todo esse trabalho que eu tô fazendo, né, de tentar trazer o melhor das informações para você, falar sempre sobre Jujutsu. Se inscreva no canal se você não for inscrito, venha ser mais um náufrago da nossa ilha, venha integrar a nossa ilha, compartilhe esse vídeo com seus amigos para aumentar ainda mais a população de náufrago, compartilhe aí nas páginas de Jujutsu, de Boku no Hero que você acompanha e tudo mais, converse com os ADMs das páginas e dos grupos para você poder compartilhar os vídeos da Ilha do Sludge e trazer ainda mais novos náufragos para cá, vai ser muito divertido. Não se esqueça de seguir nas redes sociais, @Ilha do Sludge, tanto no Twitter quanto no Instagram, para você não perder nenhuma novidade, né? Caso o YouTube resolva te trollar e não te avise que tem vídeo novo, com certeza no Instagram e no Twitter vai ter eu lá falando para você que o vídeo novo saiu, deixando o link para você. Então, siga lá nas redes sociais para você não perder nada e ficar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo no canal. Eu tô sempre procurando interagir com vocês por lá e tudo mais. Então é isso. Te agradeço muitíssimo por assistir esse vídeo. Te espero no próximo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.